família de Deus. Olá, tudo bem? Essa é mais uma devocional da IBFH, a Igreja Batista da Família, em Higienópolis, aqui em São Paulo. E eu gostaria de conversar um pouco com vocês sobre a Palavra de Deus. Nós estamos estudando o livro de Marcos e estamos no capítulo 6. Neste domingo nós refletimos sobre como Jesus foi recebido na cidade em que ele cresceu, ali em Nazaré. Ele não foi bem recebido porque afirmou ser o Messias, o Salvador, o ungido de Deus, mas não um Salvador apenas dos judeus, um Salvador de toda a humanidade. Não apenas o libertador do Império Romano, mas o libertador do pecado. Não para um reino terreno aqui e agora, mas para um reino por toda a eternidade, um reino transcendental. A partir daí ele então chamou para perto de si os seus discípulos, os seus 12 apóstolos, e então os enviou para pregar, expulsar demônios e curar em teu nome. E aí a partir do versículo 30 nós temos o retorno desta narrativa, que diz assim: os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo, ao ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Então, eles se afastaram num barco para um lugar deserto. Mas muitos dos que viram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco, ele viu uma grande multidão. Teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. É interessante ver que, antes de tudo, há um retorno importante. Sempre que nós fazemos algo para Jesus, inevitavelmente nós nos perguntamos se aquilo dará um resultado, se aquilo de fato tem correspondido à expectativa que Deus tem sobre nós. E é claro, os discípulos tinham essa expectativa, mas não tinha como dar errado essa investida de pregação, essa investida missionária, porque Jesus lhes deu a autoridade do seu nome. Então tudo que eles faziam em nome de Jesus. Mas é interessante que quando eles voltam, a investida missionária deu tão certo que eles acabam sendo seguidos por uma multidão. Jesus começa, ou melhor, o poder de Jesus e a mensagem de Jesus começa a partir deste momento tomar notoriedade a ponto das pessoas buscarem cada vez mais, a ponto das pessoas viajarem de cidades a cidades para terem este contato com Jesus. Então, esta multidão se encontra em um local um pouco afastado do comércio, um pouco afastado das grandes cidades, e Jesus olha para eles com compaixão. Jesus olha para eles como um povo que não tem pastor, um povo que, assim como o rebanho de ovelhas, busca toda a orientação daquele que tem orientação para dar, porque sozinhos eles não podem fazer nada. Logo depois a narrativa vai nos mostrar que os discípulos eles ficam preocupados com a comida, eles ficam preocupados com o que essa multidão vai comer, já que eles estão longe de casa, já que eles estão por um tempo significativo longe de casa. E Jesus diz: vocês que darão a eles o que eles precisam para comer, para se alimentar. Então nós temos ali o primeiro milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. É interessante que Jesus provê a mensagem, Jesus provê o pastoreio, ou seja, o cuidado, e este cuidado também traz na sua essência o cuidado físico. É interessante quando nós levarmos a palavra de Deus, mostrarmos que estamos nos importando não só com a questão espiritual, mas também com a questão física, nos importarmos com as necessidades dos outros, mas acima de tudo, percebermos que
Jesus olhou com compaixão para todos eles, para toda essa multidão, porque eles deixaram tudo que estavam fazendo para te seguir. Como diz em Mateus 6,33, eles se preocuparam primeiramente com o reino de Deus e depois as outras coisas lhes foram acrescentadas. E Jesus percebeu isso. Jesus percebeu que, como um rebanho sem pastor, eles precisavam de todas as maneiras serem pastoreados. Assim somos nós. Todas as vezes que nós olharmos para Jesus, precisamos de fato enxergar nele, encontrar nele que ele é o nosso pastor. E quando estivermos nós buscando o reino de Deus, ele nos acrescentará também o restante das coisas, porque ele é o nosso pastor. E o pastor cuida do seu rebanho com zelo, a ponto de não lhe faltar nada. Espero que você reflita sobre esta mensagem essa semana e encontre em Jesus aquele que pode te dar vida eterna, ensinamentos sobre como conhecê-lo mais e encontrar cuidado daquele que sempre nos dá mais do que merecemos e mais do que pedimos. Nós estamos em momentos difíceis, mas não podemos esquecer que o nosso Deus é aquele que cuida de nós. Uma boa semana para vocês. Fiquem com Deus. Até mais.